Oremos a Deus. Altíssimo Deus e nosso Pai, Senhor da glória, eis-nos aqui diante de Ti, Senhor, expectantes, desejosos de ouvir a Tua voz, saber a Tua vontade, Senhor, ouvir o Teu Evangelho que nos soa de maneira tão agradável ao coração remido. Que o Senhor possa falar também ao coração daqueles que ainda não tiveram a experiência da justificação pela graça, da regeneração, do novo nascimento. Que vidas hoje sejam persuadidas do pecado, da justiça, do juízo e trazidas à conversão, por fim ao arrependimento, meu Deus. Que haja salvação, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias nessa noite, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36. Ezequiel 36, nós leremos a partir do versículo de número 25. Ezequiel 36, do 25 até o 27. Diz assim o texto sagrado: Então aspergirei água pura sobre vós. Ezequiel 36, 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Podeis assentar. Meus amados irmãos, a Bíblia nos ensina claramente que o homem, não como criado por Deus, mas caído, definido pela primeira transgressão daquele que foi o patriarca da humanidade, Adão, ele tem dois graves problemas. Está em duas situações que lhe são destrutivas. Uma delas diz respeito à sua culpa diante daquele que é o reto, supremo e justo juiz, o próprio Criador, o Senhor. A Bíblia Sagrada ensina-nos, irmãos, que o pecado é transgressão da lei divina e, portanto, não é apenas alguma coisa de efeitos sociais maléficos. É muito mais até do que algo de repercussões cósmicas. Vai mais além de tudo isso, porque é o homem tentando desafiar o seu próprio Criador, a lei estabelecida pelo próprio Deus. Transgressor da lei, o homem torna-se culpado. Infinitamente grave é a sua culpa, porque está relacionada à lei daquele que é o eterno, daquele que é infinito. E segundo a Bíblia Sagrada, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, não há um justo nenhum sequer. Não apenas Adão pecou, desobedecendo o único mandamento que Deus lhe dera, mas os que vieram de Adão, todos nós, nascemos sob corrupção, porque Adão, tendo pecado, tornou-se impuro, e do impuro não se tira o puro. Todos nós temos transgredido não um, mas múltiplos mandamentos de Deus. A Bíblia Sagrada ensina que o homem está numa total depravação. Este termo, porém, não significa que o homem é o pior ser que possa existir, mas significa que ele está em permanente dívida com Deus. Ele não faz todo o mal que pode,
mas também ele não faz todo o bem que deve. Sua situação é de desordem interior. Ele prefere o inferior ao superior. Ele projeta ideais nobres, mas no percurso de executá-los se desvia do caminho. Ele mistura motivos aparentemente altruístas com motivos egoístas. Ele, ao mesmo tempo, procurando fazer o bem, não o faz desinteressadamente para a glória de Deus, mas busca no que faz algum tipo de autogratificação, e aí o seu ego volta a dominar as suas ações. A Bíblia Sagrada mostra que assim todos são pecadores. Todos estão sob essa desordem moral. Nem todos pecam igualmente. É verdade que há uns certos pecados que baterão a porta. Há outros pecados. Dependendo das circunstâncias de nossas vidas, dependendo daquilo que se nos apresenta como tentação mais forte, se definirá o pecado que haveremos de praticar. Mas o fato é que o homem caído inevitavelmente é enredado, é envolvido, é aprisionado, é agrinholado no pecado. E a Escritura mostra que, por conta disso, ele está em dívida com Deus, que é o supremo credor. Ele é culpado diante do tribunal de Deus, que é o juiz. Ainda que este homem pudesse reformar-se, o que não é possível, por suas próprias forças, e a partir de agora não mais pecar, isso não apagaria os pecados que ele já praticou. Ainda que você pudesse agora de alguma maneira conseguir se ajeitar na vida para não pecar, não conseguirá jamais isso sozinho, é o que a Bíblia ensina, sem a graça de Deus. Mas supondo que conseguisse, tudo que você fizesse de bom não era capaz de compensar nenhum pecado para trás que você tivesse praticado. Porque a Bíblia ensina-nos, irmãos, que se nós obedecêssemos a todos os mandamentos de Deus, ainda assim, embora não culpados, nós não seríamos mais do que servos inúteis. Porque só teríamos feito o que era a nossa obrigação, o que nos tinha sido ordenado. Nós não somos capazes de produzir méritos excedentes. Não podemos fazer mais do que aquilo a que somos obrigados para criarmos um tesouro de méritos, um excesso de méritos para compensar o que de mal fizemos. É mais ou menos o que acontece quando, por exemplo, um filho nosso está estudando, nós estamos dizendo que ele tem que estudar, e ele pede uma premiação por aquilo ali, e nós nos recusamos a dar, dizendo, é seu dever, é sua obrigação estudar, não há que ter prêmio, você não está excedendo o que deve, você está fazendo simplesmente o que deve. Então, ainda que o homem obedecesse a partir de agora a tudo quanto Deus manda, ele não poderia criar nenhum mérito excedente para cobrir nenhum pecado para trás, porque ele só estaria fazendo o que já era devido, o que já era ordenado. Alguém que de repente não pagou uma prestação de um compromisso mensal, não pode dizer, eu não paguei, mas eu não devo ser executado judicialmente, não deve você me cobrar essa prestação, porque eu tenho pago todas as outras. Nenhum credor aceitará este argumento, porque dirá bem, as outras você pagou porque devia. Não existe nada excedente que você tenha feito para cobrir essa prestação agora. Então o homem está numa situação que, ainda que ele se ajeitasse e já não mais pecasse, ele continuaria aos olhos de Deus culpado. Por isso que Jesus veio ao mundo. Jesus, sendo Deus, fez-se homem. Como homem, não herdou o legado de Adão, porque o corpo
com o qual ele veio ao mundo, não veio da carne e sangue, nem de José, nem de Maria, mas foi obra do Espírito Santo. Ele não pertence, portanto, à sucessão de carne e sangue que vem de Adão. Ele veio com um corpo real, não aparente, mas o seu corpo não participa da semente de Adão. E Jesus, feito homem, foi tentado, mas não pecou. E ele pôde levar sobre si os nossos pecados, para expiá-los na cruz, morrendo em nosso lugar. Sendo homem, poderia morrer em nosso lugar, não tendo nenhuma dívida para com Deus. Ele poderia fazer algo por aqueles que estavam endividados. Sendo justo, poderia morrer pelos injustos, mas ele tinha que ser mais do que homem, tinha que ser Deus, para que sua obra na cruz fosse de infinito valor. O que ele fez, portanto, não é apenas algo que excede o nosso pecado, mas que infinitamente excede. Ainda que milhares e milhares de homens nascessem, o que Jesus fez na cruz poderia cobrir a culpa de todos eles. Porque Jesus era Deus, tudo quanto ele faz é de valor infinito. Então ele morreu como um homem pelos homens, mas ele deu valor infinito, inesgotável, imensurável ao seu ato, o fez capaz de compensar toda e qualquer culpa, de toda e qualquer época, de todo e qualquer homem, porque ele era Deus. Naquela cruz ele disse: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele fez uma obra capaz e suficiente de salvar a todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê nele a partir daquilo que ele fez. A Bíblia diz: o sangue de Jesus nos purifica, nós que cremos, de todo o pecado. Portanto, em Jesus Cristo e na sua cruz há um remédio para este primeiro problema, o problema da culpa. Através do sangue de Jesus é removida toda a mancha com que nos apresentávamos diante de Deus. A culpa é cancelada, a dívida é quitada. Através de Jesus Cristo nós temos a remissão, o perdão dos pecados. Portanto, nossos pecados já não são mais levados em conta, não porque sejam de menor gravidade, mas porque a cruz é muito mais profunda do que eles. Porque a cruz venceu a culpa do nosso pecado. É isso que nós chamamos de justificação. Romanos 5:1, agora justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Note, o texto diz que agora nós somos justificados. Não seremos, somos quando cremos. Sendo justificados, pois, pela fé, através da fé em Jesus Cristo, e tão somente da fé nele, nós somos justificados, declarados justos, aceitos como justos. Não mais se nos imputa a culpa e o pecado, e agora nós temos paz com Deus, considerado Deus aí como juiz. Já não há mais acusação, já não há mais litígio. Agora nós temos uma paz de relacionamento, uma paz relacional com Deus. Nossa posição diante de Deus não é mais a posição de réu, mas de inocentados, de absolvidos, de culpa. Para a pessoa ir para o céu, obviamente é preciso que haja essa experiência da justificação pela fé. Essa experiência pela qual os nossos pecados já não são mais imputados, mas sim a justiça de Jesus Cristo é que é contabilizada a nosso favor. Isso nos dá direito ao céu, nos dá direito à vida eterna, nos dá direito a um relacionamento com Deus. Mas uma coisa é ter um direito, outra é existir a viabilidade de exercer o direito. Nós encontramos às vezes certas leis que são criadas
E elas já asseguram direitos, mas elas não se realizam de logo, porque são necessárias instituições pelas quais aquele direito possa ser viabilizado. A Constituição, por exemplo, assegurava, desde o começo, a de 88, que o trabalhador tinha direito de participação no lucro das empresas. Mas, apesar de ele já ter o direito, a Constituição do país dizia, não havia a viabilização do direito, porque não se dizia como, de que maneira, não se organizar a forma de isto acontecer. Então é possível a pessoa ter direito ao céu, mas nós imaginarmos, obviamente hipoteticamente, a inexistência de condições viáveis para ir para o céu. O que eu quero dizer é o seguinte: se a corrupção se mantiver no coração do homem, ele poderia ter a remissão de seus pecados, mas de que lhe adiantaria o céu, entrando ele lá com o coração corrupto? A santidade de Deus lhe seria um incômodo. Diante de um Deus santo, ele com o coração corrupto sentiria culpa, sentiria ameaça. Ele não teria prazer no céu, porque tendo o coração corrupto, o seu prazer era no pecado, e só encontraria ele no céu santidade. Seria como você pegar um incrédulo devasso, que obviamente não se converteu, e pôr dentro de um retiro espiritual, a não ser que ele seja lá convertido. Se ele realmente ficar indiferente ao Evangelho, com certeza aquele retiro lhe será terrível, porque ele está querendo a devassidão, ele está querendo a corrupção, e ali só tem coisa espiritual. Então era preciso também uma mudança de coração. É isso que a Bíblia chama de novo nascimento. Mas quando eu estou falando de uma possibilidade hipotética de um homem ser perdoado de seus pecados, justificado, e ainda se manter com o coração corrupto, é só uma hipótese. Deus transforma a vida e muda o coração de todos a quem Ele justifica, a quem Ele perdoa. Aqueles a quem Ele dá direito de ir para o céu, Ele dá a viabilidade de estar no céu. Deus, irmãos, faz a obra completa. A salvação é uma cura dupla. É uma cura para a culpa e para a corrupção que o pecado trouxe às nossas vidas. Deus não apenas nos liberta de culpa, nos dando uma nova posição diante dele, mas Deus liberta-nos da corrupção do nosso coração, para que sejamos novas criaturas. Pessoas não são capazes de mudar o seu próprio coração. Elas podem mudar hábitos externos, elas podem fazer uma reforma de vida exterior, mas não podem mudar o coração, porque o coração é a fonte do que elas são. Elas não poderiam alterar a própria fonte do que elas mesmas são. Os fariseus, por exemplo, eram pessoas diligentes do ponto de vista moral, procuravam viver exteriormente de uma maneira adequada, de uma maneira moralmente sadia. Mas Jesus disse a eles que havia um grave problema, é que tendo mudado exteriormente, o coração deles ainda continuava o mesmo. Jesus disse: olha, vocês dão esmolas, mas vocês querem ser vistos pelos homens no íntimo. O ato de vocês externo é benevolente, mas no coração é vaidoso. Vocês jejuam, aparentemente de um modo piedoso, mas vocês querem com isso que os homens reconheçam vocês como piedosos. No coração vocês querem o orgulho de serem espirituais, embora exteriormente estejam praticando um ato de aparente piedade. Jesus disse aos fariseus que eles eram como sepulcros. Vamos imaginar um caixão. O caixão ele é bem adornado, ele é bonito, mas o corpo que está dentro dele está em putrefação. Jesus diz: vocês são como sepulcros caiados, por fora vocês estão adornados, mas por dentro há decomposição.
O homem não pode mudar o seu próprio coração. Paulo, que era um fariseu extremamente diligente para manter a santidade externa, convenceu-se de que era pecador quando chegou no 10º mandamento do Decálogo, que diz: não cobiçarás. Este mandamento não fala de alguma ação que você deva fazer ou deixar de fazer. Este mandamento fala ao seu coração sobre o fato de que ele não deve cobiçar, desejar o que não é devido. Paulo disse em Romanos 7:7: se a lei não me dissesse não cobiçarás, eu não conheceria o pecado. Como quem diz, eu tinha como me auto-enganar através de todos os outros mandamentos, mas não desse. E Jesus confrontou os fariseus aí. Jesus disse: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Mas eu vos digo, quem olhar para uma mulher com desejo impuro, já adulterou com ela. Jesus disse: ouvistes que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, quem odiar o seu próximo no coração, quem se encolerizar contra o seu próximo, já o matou. Então é possível ao homem mudar externamente, mas ele não é capaz de mudar o próprio coração. A Bíblia diz que assim como o leopardo não pode remover as suas manchas, estão entranhadas em sua natureza, assim também os homens acostumados ao mal não podem virar-se para o bem. A Escritura diz que a sede da nossa corrupção está no íntimo. Jeremias diz o seguinte, Jeremias capítulo de número 17, verso 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Jeremias diz que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas e perverso. O homem não apenas no coração deseja sua autopromoção, satisfação, mas ele ainda se engana, dizendo que o que ele está querendo não é autopromoção, não é autossatisfação, é fazer uma coisa boa. O seu coração o engana, é pervertido. A Bíblia diz: quem o pode conhecer? Quem o conhece? Martinho Lutero, que foi perseguido por papas e cardeais em sua época, ele dizia: eu tenho mais medo do meu coração do que com um papa que me persegue todos os seus cardeais. A Escritura também mostra que Jesus falando sobre isso. Lá em Marcos, no capítulo de número 7, a partir do verso 20, diz assim: e dizia: o que sai do coração, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, a fornicação, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Portanto, o mal está dentro do ser humano, é daqui do coração que vem todas essas mazelas. Até aos discípulos Jesus disse: porque vós sois maus. Jesus diz: vocês sabem dar o que é bom para os vossos filhos, mas sois maus. Ou seja, em vossa natureza, independente da graça de Deus, disse ele aos discípulos: vocês são maus. Mas há uma promessa bíblica, irmãos, de fazer acompanhar o perdão da mudança de coração. Há uma promessa bíblica de que Deus santifica aqueles a quem justifica, regenera aqueles a quem perdoa. Jesus disse a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Tem que haver um novo nascimento, e este novo nascimento não é uma reencarnação física, é uma mudança de coração, é uma mudança de dentro para fora.
Por isso que Jesus diz: quem crê em mim, do seu interior, de dentro, fluirão rios de água viva. Há pouco nós líamos ele dizendo que é do coração do homem que vem adultério, furto, mas ele diz: aquele que crê em mim, do seu interior vai sair outra coisa, sairão rios de água viva. E o texto aqui de Ezequiel que lemos está falando disso. Então, Ezequiel 36, 25, Deus diz: aspergirei água pura sobre vós. Esta água não tem nada a ver com o batismo. Se fosse o batismo, o texto seria literal, lançar água mesmo, mas o texto é metafórico. Mais adiante ele vai dizer que vai tirar do coração, ou melhor, da vossa carne, o coração de pedra. Obviamente pedra aí não é pedra literal, então água lá em cima não é água literal. Aspergirei água é uma maneira metafórica de dizer que ele vai lavar o nosso ser. A água simboliza a palavra de Deus em seu poder transformador. Efésios 5, 26 diz que a igreja foi lavada com a lavagem da água pela palavra. Em João 15, 3, Jesus diz: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Pedro diz que nós nascemos de novo, não de semente corruptível, que é a herança de Adão, mas de semente incorruptível, que é a palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Mas o agente que toma a palavra de Deus como água e nos lava é o Espírito Santo de Deus. Por isso que na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, verso 5, Paulo diz: não por obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Note, nós não fomos lavados, nós não fomos limpos por obras de justiça que tivéssemos feito. Aliás, nós não poderíamos fazer obra de justiça enquanto não estivéssemos limpos. Com o coração corrupto, todas as nossas obras estavam manchadas. É como alguém que está com as mãos sujas de graxa. Ele pode estar querendo ajudar e servir, aparentemente, mas tudo quanto ele pega se suja. Assim também tudo que o homem faz tem a marca do pecado. Não poderíamos apresentar obras de justiça, não foi por obras de justiça, mas foi pela misericórdia de Deus em Jesus Cristo, que invocamos para as nossas vidas, que Ele nos salvou, nos lavando, nos regenerando pelo Espírito Santo. Então, diz o verso 25, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei, note, um coração novo. Tem que mudar a fonte. O problema do homem está na fonte, no coração. Por isso que João Batista dizia na sua pregação: o machado está posto à raiz de toda árvore, aquela que não dá fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Note o que João dizia: a árvore que não der fruto vai ser cortada, mas o machado não vai cortar o galho, vai cortar lá na raiz. O problema de não se estar dando fruto lá no galho é algum problema na raiz. Mas Deus muda a raiz, Deus muda o coração, e dar-vos-ei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne um coração de pedra. O que é um coração de pedra? É primeiro um coração duro, e segundo um coração insensível. Pedra não tem sensibilidade. E vos darei um coração de carne. A carne é sensível. Você dá um beliscão em alguém e ele sente. Pois bem, Deus vai tirar um coração que era surdo para ele, que não sentia a presença dele, e vai colocar um coração sensível no qual ele possa tocar e nós possamos sentir. E diz no versículo 27, porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Uma mudança de dentro para fora. Não uma mera reforma exterior, não uma mera religiosidade,
mas uma passagem da morte para a vida, das trevas para a luz, do mundo para Deus, de Satanás para Jesus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Uma mudança completa, uma transformação poderosa, irmãos. Ninguém se julgue no caminho do céu dizendo ter sido perdoado de seus pecados, se não houve uma mudança no íntimo. Pedro disse que Deus não havia feito distinção nenhuma entre judeus e gentios que se haviam convertido, mas havia também aos gentios, no caso aos da casa de Cornélio, purificado seus corações pela fé. Aqueles a quem Deus salva, Ele purifica o coração. Purifica o coração. Não há, irmão, céu sem mudança de coração. A Bíblia diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Deus que perdoa é o Deus que transforma, e não transforma os ramos, transforma a raiz, muda a fonte, muda o coração do homem. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus faz isso através da nossa fé. O grande problema é as pessoas entenderem o que é que a Bíblia chama de fé. Porque muita gente vai dizer: ah, pastor, então eu não sinto nenhuma mudança na minha vida, não sinto certeza de perdão dos meus pecados, mas eu tenho fé, eu acredito. A fé da qual a Bíblia fala, pela qual somos salvos, dirigida a Jesus, fundamentada no fato de que nós reconhecemos o valor de sua obra consumada na cruz, não é apenas um assentimento, uma concordância com doutrinas, narrativas bíblicas. A fé salvífica, irmãos, ela não está na cabeça, ela está no coração. Lá em Romanos, no capítulo de número 10, a Bíblia diz o seguinte, Romanos 10, versículos 9, 10 e os seguintes: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Ou seja, o que crê de verdade, conforme a Bíblia diz, tem certeza de salvação, não é confundido. Mas observe, também não é confundido no sentido de que aquilo pelo que ele crê em Jesus para obter perdão de pecados e mudança de vida, de fato lhe acontece. Ele não é envergonhado, ele crê, e aquilo que a Bíblia promete para o que crê, lhe ocorre. Mas diz aqui que é com o coração que se crê. A fé bíblica, irmãos, ela não é uma fé apenas intelectual, árida, ela é afetiva, mobiliza o nosso íntimo, os nossos afetos mais profundos, porque ela vem do nosso coração. Quando uma coisa é puramente da mente, põe o homem numa posição de regalia. O conhecimento, por exemplo, acadêmico, científico, intelectual de uma maneira geral, faz com que nós venhamos a trazer coisas para a nossa mente, para depois nós ficarmos com ela à nossa mercê, para refletirmos. Então eu vejo um objeto, capto a sua imagem, trago na minha mente, a minha memória o evoca, traz a imagem à tona, e eu fico imaginando o que é que eu posso fazer com aquilo ali e deixar de fazer. Nossa mente tem um exercício dominador sobre a realidade. Mas o amor não. O amor é o contrário, é entrega. Quando alguém ama o outro, ele se entrega. A fé salvadora, segundo Gálatas, capítulo 5, verso 6, é uma fé que opera pelo amor. Não é uma fé que opera pelo conhecimento. É uma fé que opera pelo amor. É uma fé que se entrega a Jesus. Não apenas o reconhece como um Salvador,
intelectualmente, não apenas entende o que ele fez na cruz, mas faz a vida rendida a ele, entrega a ele o coração, confia nele para cuidar da existência. Por isso que os versículos de número 12 e 13 falam em invocação. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos juntando as peças. A fé vem do coração, a fé é afetiva, envolve uma entrega, envolve uma invocação, a pessoa chama Jesus. A fé é verdadeira, salvífica, é aquela que vem lá do nosso íntimo, aquela confiança que Jesus fez uma obra por nós e que Ele quer vir trazer os benefícios dessa obra para nós pessoalmente. E o meu coração me invoca, chama por Ele. Não apenas chama, mas abre-se para recebê-lo. João 1, 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, a saber os que creem no seu nome. Então a fé que temos é uma fé que é receptiva, que se abre para acolhê-lo. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e eles não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade da carne, nem do varão, mas de Deus, nasceram de novo. A fé salvífica é a fé que recebe Jesus, é a fé que invoca Jesus para recebê-lo. É o grito do coração de socorro por Ele, mas é um grito confiante, seguro de que Ele virá. O que crê não é confundido. Essa é a fé salvadora de que trata a Escritura. Sempre que a Bíblia fala de fé, esses elementos aparecem. Por exemplo, em Hebreus 11 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que o que de Deus se aproxima. Note, presume-se que a fé salvadora, ela é uma fé que nos faz ir a Deus, nos aproximar de Deus. Não é como uma coisa intelectual que traz o objeto para a mente. O objeto que nos vem, não somos nós que vamos até Deus. Aquele que de Deus se aproxima é uma fé que leva o nosso coração para Ele. Jesus dizia aos que o ouviam: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quem está cansado e oprimido, venha a mim e eu o aliviarei. Ele fala de vir a Ele. O que de Deus se aproxima, diz lá em Hebreus, é necessário que o que de Deus se aproxima creia que Ele existe, mas não pode parar aí, porque ele é intelectual, crê que Ele existe. Mas creia também que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que você o está buscando e que Ele lhe virá ao encontro com aquilo que promete. Que você está chamando por Ele para vir perdoar os seus pecados e mudar o seu coração, e Ele vem. Esta é a fé segura. Você está à procura de Deus, você quer Jesus no seu coração. Você quer que Ele venha perdoar os seus pecados, venha transformar a sua vida, e você está se aproximando dEle à procura disso, e certo de que Ele vai vir ao seu encontro com a resposta esperada. É o que a Bíblia ensina-nos acerca de fé, fé salvadora. Por outro lado, a Bíblia nos diz que é impossível essa fé sem o arrependimento. Lá em Marcos, nós temos assim no capítulo 1, versos 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aqui é o próprio Senhor quem fala. Note, Ele diz primeiro: arrependei-vos. Depois Ele diz: crede no evangelho. Ninguém vai vir a Jesus dessa maneira que eu falei, querendo se aproximar dEle, desejoso de ter salvação, gritando por socorro e confiante na sua promessa, invocando o Senhor, abrindo o coração, recebendo. Ninguém vai vir a Ele dessa forma, sem primeiro sentir que é um grande pecador, sem primeiro abominar-se pelos caminhos errados que tem seguido. É preciso, como diz Jó, se abominar no pó e na cinza, bater no peito, como disse Jesus acerca do pecador que se arrependera, e dizer: ser propício a mim, ó Deus, que sou pecador. Não há verdadeira fé sem um arrependimento. É quando a pessoa sente a gravidade do seu pecado, de sua culpa, que ela corre para Jesus,
que ela se aproxima de Jesus, que ela vai a Jesus com essa fé, confiante de que Jesus lhe virá ao socorro, de que Jesus entrará em seu coração, mudará a sua vida, perdoará os seus pecados. Para terminarmos, vamos ler Tiago, que deixa bem claro que a corrupção, a culpa, o pecado vem de nós, mas o socorro, a salvação, a libertação, o perdão, o novo coração vem de Deus. Tiago diz assim no capítulo 1, a partir do verso 13: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ninguém responsabilize a Deus pelo seu pecado. Deus não tenta ninguém. O versículo 14 diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pela sua própria cobiça. O que lhe leva a pecar é a sua concupiscência, a sua cobiça. Está no seu coração. O verso 15 diz: depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. O que é que Tiago quer dizer quando ele diz não erreis? Ou seja, não achem que veio de outro lugar o pecado, veio do coração de vocês. Os psicólogos dizem: não, isso daí é um problema relacionado à sua formação, à sua educação, ao seu ambiente de vida. Os sociólogos dizem: a sociedade é que é culpada de você ser assim, não veio de você, foi o meio que lhe corrompeu. Mas Tiago está dizendo: não erre, irmãos, a concupiscência está dentro de vocês, o pecado veio de dentro. No verso 17, entretanto, ele fala da provisão de salvação que Deus dá. Aí ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Aleluia! O pecado veio de nossa própria cobiça. Mas o dom perfeito do perdão, o dom perfeito de um novo coração, a boa dádiva vem do alto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E segundo a sua vontade, Ele nos gerou, ou seja, nos regenerou, nos deu uma nova vida, um novo coração, pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A mudança vem de cima, vem de Deus. A concupiscência vem daí, de baixo, do teu coração. Mas a mudança, a transformação, vem de Deus através de Jesus. Vamos ficar de pé. Convido o irmão Fabiano, o irmão Cleiton a virem à frente. Soberano Deus e nosso Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo tome este lugar, este ambiente, e fale, meu Deus, ao coração de cada pessoa que está aqui. Mostre como é grave o pecado. Mostre, meu Deus, que a raiz da culpa está em cada um, Senhor. E que para terem perdão, necessitam do que Jesus fez naquela cruz. E que não podem mudar a si próprios, ó Pai, mas necessitam do poder regenerador de Deus. Que pessoas hoje abram o coração, invoquem o Senhor Jesus, para que sejam salvas e alcançadas nessa noite. Em nome de Jesus. Vamos cantar, irmão Cleiton. Abre os meus olhos, eu quero ver Cristo.
Abre os meus olhos, eu quero ver Cristo, estender minhas mãos em fé e tocar em suas vestes. Abre os meus ouvidos, faz-me escutar-te. Abre os meus olhos, eu quero ver Cristo. Nessa noite eu pergunto: quantas pessoas nesse lugar dirão, pastor, eu não tenho certeza da minha salvação, do perdão de meus pecados, meu coração não foi mudado ainda, mas eu quero nessa noite entregar a minha vida a Jesus. Eu quero sentir que Ele levou o peso da culpa. Eu quero ter um coração novo vindo de Deus. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Onde está a primeira pessoa nessa noite que quer entregar o coração a Jesus? Levante a sua mão, como eu estou fazendo aqui no meu lugar, e nós vamos orar por você. Talvez haja alguém que diz, pastor, eu já estive próximo de Deus, mas eu estou distante. Meu coração está desencaminhado, mas eu quero voltar. Levante também a sua mão, e nós vamos orar por você nessa noite. Não perca essa oportunidade de colocar a sua vida no altar de Deus. Podeis assentar. Se houver alguém, ainda há tempo. Você pode fazer assim com a sua mão. É o sinal que temos para identificar você, orar com você, pelo perdão dos seus pecados e transformação de sua vida.